que a concorrência cobra 80, ela cobrava 100 e agora ela cobra 250 e a agenda dela está cheia e a desse profissional aqui de 80 não está cheia, está vazia. Por quê? Porque a gente dá mais confiança para quem tem conhecimento. E isso é real. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. Nesse vídeo, nessa live, nessa aula de hoje, eu quero falar com você sobre esse assunto que afeta muitos cabeleireiros. O cliente não quer pagar o seu preço. Mais do que isso, às vezes a cliente também não quer pagar para fazer o tratamento capilar. Ou muitas vezes, ela deixa você para fazer com outro profissional, de repente, R$10 mais barato, R$15 mais barato, sabe? Muito pouca coisa mais barato. Então, existe um curso que é um bônus do método Lisos 2.0, que é um curso focado em liso perfeito, onde eu ensino os alunos a fazer o liso perfeito, sem desbotar, sem amarelar, e 100% saudáveis, que eu dou esse curso de valorização profissional como bônus. Eu quero falar um pouquinho sobre essas técnicas que eu ensino nesse curso para você conseguir valorizar o seu trabalho. Por que valorizar o seu trabalho? Porque valorizando o seu trabalho é que a sua cliente vai valorizar você como profissional e vai, sim, pagar muitas vezes, 1,5 vezes, 2 vezes mais o dobro do que os seus concorrentes, ou quiçá o dobro do que você cobra hoje em dia, porque você vai entregar um trabalho, não só um trabalho acima do esperado, mas você vai saber valorizar isso, você vai entender como fazer para conseguir fazer a sua cliente perceber como o seu trabalho é melhor e como o seu trabalho tem o valor que ele tem. Então vamos que vamos, olha só. Aceleradores de agenda cheia com lisos perfeitos. Tá? O primeiro acelerador que eu quero falar com você é o conhecimento. Conhecimento é um grande acelerador, não só para você chegar no liso perfeito, mas também para você valorizar o seu trabalho, fazer a sua cliente perceber o valor que você tem como profissional, o valor que o seu trabalho tem, que o resultado que você traz tem. E ter conhecimento, por que ter conhecimento valoriza o seu trabalho? Porque quando você tem conhecimento e a cliente percebe que você tem esse conhecimento, ela confia mais. Ou seja, isso aumenta a confiabilidade que a sua cliente tem em você, né? O que traz, então? Ela traz confiabilidade. Aí eu vou te perguntar uma coisa, tá? Se você vai num médico, num dentista, por exemplo, e que você sente que ele não conhece tanto, você sente que ele não mostrou para você o tanto que ele conhece daquilo que ele está fazendo. De repente, é simples, ó, você prefere ir se tratar com um médico recém-formado, que ainda não tem tanta experiência, etc., ou você prefere se tratar com um médico que tem experiência, e que você já sabe que ele sabe o que ele está fazendo. Né? As chances são que a gente quer se tratar com quem sabe o que está fazendo, né? E tem confiabilidade. E essa confiabilidade é através do conhecimento. Porque pensa bem, quando você tem conhecimento, você consegue lidar com qualquer cabelo. Então a sua cliente vai num profissional, o profissional pega e já vai fazendo o cabelo dela sem nem perguntar muita coisa. Aí chega na sua cadeira e você começa a explicar para ela, começa a dar dicas para ela, mostra que você tem o conhecimento para conseguir entregar o liso perfeito para ela. Em quem ela vai confiar mais? Né? Então o conhecimento é um grande acelerador. Não só o conhecimento, mas você precisa mostrar esse conhecimento para ela. Você precisa falar sobre o que você sabe, dar dicas mesmo. Né? Por exemplo, pensa bem, como é que você me conheceu? Como é que você... Né, muitas vezes eu pergunto para os meus alunos, por que você confiou em mim para ser o seu mentor? Muitas vezes essa confiança é atribuída ao conhecimento que eu passo. E se eu estou passando esse conhecimento para você, por exemplo, de forma gratuita, de forma aberta, o que
o que muitas vezes as pessoas pensam, meu Deus, se tem esse conhecimento aqui de forma gratuita, imagina dentro de um curso fechado, por exemplo. Então, quando você mostra o conhecimento que você tem para a sua cliente, dando dicas de como ela cuidar direito do cabelo, ela pensa, meu Deus, se ela está me falando isso, me dando essas dicas valiosas, e aí a pessoa faz uma vez, faz duas, fala, nossa, funciona. E imagina o conhecimento que ela não tem para fazer o meu cabelo. Então, eu vou entregar o meu cabelo para ela. Gente, apesar de às vezes não parecer, a mulher ela dá muito valor para o cabelo dela. Ela dá muita importância para isso. E muitas vezes ela te deixa porque você tem falta de conhecimento, e às vezes ela te deixa porque o seu preço é mais alto, ou porque ela achou alguém mais barato, só que esse alguém mais barato e você, ela não sente que tem diferença de conhecimento. Agora, com conhecimento, se você cobra R$100, por exemplo, tá? Uma progressiva, por exemplo, e o seu concorrente cobra 80, e a cliente sente que vocês têm o mesmo conhecimento, vocês fazem mais ou menos do mesmo jeito, é claro que ela vai preferir por R$80. Né? Por exemplo, se eu quero, hoje em dia, se eu quero saber as horas, e todo mundo tem um celular no bolso, faz sentido eu usar um relógio só para saber as horas? Não. Mas por que tem gente que ainda usa relógio? Por que tem gente que ainda compra relógio de R$10.000? Porque a pessoa está dando valor para uma outra coisa. Ela não quer ver hora, ela quer ter ali no pulso uma joia. Então, você tem aqui, quando a gente fala em cabelo, na nossa profissão, a gente tem muito a questão do conhecimento. Agora, se você tem um monte de conhecimento, consegue ajudar a sua cliente a tratar o cabelo em casa, fala para ela das necessidades do cabelo dela, fala para ela sobre o método que você faz, que você consegue entregar um liso perfeito com saúde capilar, você pode cobrar lá R$250, como já tem casos de alunas minhas, que a concorrência cobra 80, ela cobrava 100 e agora ela cobra 250 e a agenda dela está cheia e a desse profissional aqui de 80 não está cheia, está vazia. Por quê? Porque a gente dá mais confiança para quem tem conhecimento. Isso é real. O segundo acelerador é a autoridade. Então, quando você tem conhecimento, você tem autoridade? Sim, só que adianta você ter conhecimento e não falar para ninguém? Não. Para você ter autoridade, você precisa mostrar o seu conhecimento. Né? Então, ela está diretamente ligada aqui ao conhecimento. E assim, autoridade é algo que a gente tende também a confiar mais. Né? Então, por exemplo, você encontra, por exemplo, você está andando de carro, andando de moto, andando a pé, e aparece um policial e pede o seu documento. E ele está fardado com a roupa de policial, bonitinho, e ele pede o seu documento. Você vai tender a, nossa, pois não, seu guarda, está aqui o meu documento. Agora, se esse policial aparece, por exemplo, sem a farda, sem a roupa de policial, e chega pedindo o seu documento, você fala, o que é isso, está louco? Você vai até querer tivesse um policial por perto para te ajudar. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Então, o que traz autoridade é o conhecimento, mas tem outras coisas também. O que traz autoridade é, por exemplo, postura, vestimenta, por que não? Você vai num consultório médico, que o médico está de bermuda e camiseta, você vai dar autoridade para ele? Você nem sabe que ele é médico, ele vai parecer um paciente. Agora, se o médico aparece com o seu jaleco, com aquele negócio de auscultar o coração e o pulmão, aí você já tem uma figura de autoridade. Então, por exemplo, eu lembro eu admiro muito um cabeleireiro londrino, né, um cabeleireiro inglês, que revolucionou a nossa profissão aí no meados do século passado. E ele chamava Vidal Sassoon. E ele montou uma rede de escolas e uma rede de salões lá na Europa, né? Principalmente na Inglaterra. E nos salões dele, né, lá é um país frio, cidade fria, etc., dá para fazer isso. Aqui no país tropical a gente precisa dar uma adaptada, mas
que uma coisa que eu achei muito interessante é que ele, tanto ele como os cabeleireiros dos salões dele atendiam sempre usando terno e gravata, sempre camisa e gravata. Então, assim, por quê? Porque ele queria imprimir essa autoridade. Não que você tenha que trabalhar desse jeito, mas se você precisa começar a ter uma postura, a se portar e a ter sim uma vestimenta, um uniforme que mostre a autoridade que você é. Por exemplo, quando você está com aqueles aventais de proteção de coloração, aquilo dá autoridade para o cabeleireiro? Sim, dá. Conheço muito cabeleireiro que transfere essa autoridade, mesmo que ele não está fazendo uma coloração, ele está com aquele avental de proteção. Por quê? Porque isso mostra que você é cabeleireiro, mostra a autoridade que você tem como cabeleireiro, como colorista, etc. Né? Mesmo quando você vai fazer uma progressiva. Então é interessante que você tenha esse padrão. Olha só. Aqui entra o quê? Explicação. Explicar por que é que você está fazendo cada um dos passos que você está fazendo. Então você fala, olha, agora eu vou dar uma analisada no seu cabelo, tá? Eu preciso te fazer algumas perguntas, quando você vai fazer o diagnóstico capilar, eu preciso te fazer algumas perguntas para entender o histórico do teu cabelo, para eu poder cuidar do teu cabelo da melhor maneira possível, tá? Só nisso, a sua cliente já vai ficar impressionada, porque eu estimo que nem 10% dos cabeleireiros têm esse costume de fazer um diagnóstico capilar. E aí você começa a perguntar, olha, como que é o chuveiro que você lava o cabelo? Que tipo de produto você usa? Como que você faz um movimento para lavar o seu cabelo? Aí ela começa a falar isso, fala, isso daí, esse jeito que você lava tá errado, porque a cutícula do cabelo, o cabelo é sensível, se você esfrega o cabelo, ele pode... Então você começa a ensinar a sua cliente, isso te traz muita autoridade. Porque se ela vai num lugar e a pessoa já sai fazendo a progressiva e vai no seu salão e você começa a explicar para ela sobre isso, começa a mostrar para ela a verdade sobre o cabelo dela, ela fica muito impressionada. E ela fala, nossa, essa pessoa conhece muito, eu vou nele, eu confio, eu vou nessa cabeleireira porque ela sabe o que ela está falando, olha só que legal, que dica bacana que ela me deu. Então isso é muito importante você fazer. Tá? Outro acelerador de agenda cheia com liso perfeito é resultados comprovados. Né? O que é resultados comprovados? É assim, ó, se você faz um bom trabalho, você tem que documentar isso através de foto, vídeo, depoimento das suas clientes, para você mostrar para as próximas, para você, enfim, usar isso como prova do resultado que você alcança. Então, quando a sua cliente está sentada lá, está sentada na sua cadeira, e fala, eu quero fazer isso, eu vim fazer um orçamento, por exemplo. E aí se você simplesmente vai lá e passa o preço, ela pode achar caro. Por quê? Porque ela não sabe a diferenciação que você tem. Então você vai lá, mostra que você tem conhecimento, impõe a sua autoridade fazendo, explicando sobre o que você faz. E uma das coisas, depois que você explicar como é o seu método, por que o seu método se diferencia da sua concorrência, etc., você pode mostrar o resultado. Você pega o seu celular e mostra para ela, olha só esse cabelo aqui que eu fiz ontem. Olha só, estava assim, agora ficou assim depois. E ela lavou em casa e olha só, ela me mandou a foto dela, ó, depois lavado sem nem secar ou secado, enfim. Não importa. Mas você ter essa documentação e mostrar, porque assim, a hora que você chega e fala, não, eu faço liso perfeito no seu cabelo. Vai ficar perfeito. E eu uso tratamento X, vai ficar um espelho. Lá. As pessoas tendem a desconfiar, falar assim, nunca ninguém fez cabelo assim em mim, por que ela vai ser diferente? Então, às vezes, quando você mostra uma prova, quando você mostra uma comprovação de que realmente você traz resultado nos cabelos das suas clientes, a cliente vai ficar muito mais tendenciosa a acreditar. Quer ver? Quer ver como isso funciona? Eu separei aqui, ó, algumas provas de que realmente os alunos do método Liso 2.0 conseguem aumentar o seu preço e ter resultado financeiro. Quer ver? Olha só.
Olha lá. Dá uma aumentadinha aqui. Olha só, Isabelle Neri, ó. Sou cabeleireira há 10 anos, mas nunca tive salão. Trabalhei em vários, adquiri experiência, porém sempre tive medo de encarar. Quando um dia assisti um vídeo sobre a Semana da Progressiva, decidi que queria isso para mim. Entregar lisos perfeitos e ser reconhecida pelo meu trabalho. Pedi à minha família que acreditasse nesse método e pagassem meu curso. Meu pai e irmão estão pagando no cartão. Testemunho que funciona de verdade, já tripliquei meu faturamento e consegui montar o meu espaço. Me orgulho de minha profissão. Agradeço a Deus por essa oportunidade e dou graças pela vida do nosso mestre Restini. Vamos que vamos, Isabelle Neri! Como é bom ter um lugar para ir todos os dias mudar a vida das mulheres. Olha só que interessante. Hoje sei como agregar valores a elas. Apresento o meu lugar simples, porém com muito amor e carinho. Olha só que interessante. Se alguém não estava acreditando no que eu estou dizendo aqui, que isso realmente faz com que você lote a sua agenda, eu acabei de mostrar uma prova para você. Acabei de mostrar algo assim. Então você precisa sempre tirar as fotos dos seus resultados e mostrar isso. Isso vai valorizar o seu trabalho, sim, com certeza. Olha lá, Ana Paula Arcari Duarte, ó. Águia. Aluna Águia, profissional Águia. Trabalho com excelência, agenda cheia, dinheiro no caixa. Estou ganhando em uma semana o que levaria um mês super trabalhado. Não canso de agradecer. Vamos que vamos, Ana Paula. Delícia. A coisa mais legal é ver esses resultados da galera. Rose Chaves, boa tarde. Eu não só aumentei meu faturamento, como mudei meu salão. Antes eu fazia na minha casa, até postei fotos de onde era o meu salão. E Deus hoje me colocou num bem melhor, num bairro bem nobre de Manaus. Minha vida está cada dia melhorando. Só tenho gratidão. Vamos que vamos, Rose. Então, a galera conquistando o salão. Por quê? Porque usa esse tipo de técnica que eu estou passando para você. Consegue valorizar o trabalho, consegue ganhar mais. Olha lá, Tangri. Tangriane. Aumentei meu faturamento e minha agenda está ficando cheia. O valor da progressiva não aumentei, mas os outros serviços estavam bem baixos. Daí eu aumentei o detox quelante, muito bom resultado, gratidão, vamos que vamos. Então olha só o tanto de provas que isso funciona. Então vai lá e aplica essa parada que eu estou te explicando. Mas calma que tem mais acelerador. Olha lá, aumentei meu faturamento. Maria Rosenir. Trabalho sozinho, o salão é na minha casa, aprendi a fazer o diagnóstico usando o método Volpe e com isso consegui vender os kits de manutenção. Olha lá. Antes fazia uma progressiva por R$150 e agora estou cobrando de 180 até 250. Muito feliz e grato. Vamos que vamos. E até o momento já superei a venda do mês de julho. Uau, vamos que vamos. É bala. Isso aqui ela deve ter postado em meados aí de agosto. Então, antes de terminar o mês, ela já tinha aumentado o faturamento, né? Sou muito grato a esse curso, foi muito gratificante em todos os sentidos. Além de um liso perfeito, minhas clientes estão amando. Sem contar com um número bem satisfatório de clientes novas. Mas o 2x30 foi de muita ajuda mesmo. Eu cobrava 120, às vezes 200. Um mês depois do curso, aumentei o valor. Fiquei preocupado achando que não ia rolar. Mas, para minha surpresa, deu tudo certo. O menor valor hoje é R$380. E já fiz até 495. Estou muito feliz. Vamos que vamos, Ana Paula! Delícia ver isso. Então, isso aqui, ó, histórias de sucesso. Olha lá, Michele. Galdino fazia progressiva por 60, 70 reais e agora cobra 180 até 230. Abril, maio, junho, até julho estava tirando 400, 500 por mês. Agora agosto nem fechou e já fiz 2.380 reais. Uau! Super gratidão a você. Trabalho a domicílio, mas não vou mais conseguir atender assim. Abrirei meu salão. Glória a Deus. Vamos que vamos, Michele. Que delícia esses resultados, vamos que vamos, galera. Show de bola. Então, olha só, isso aí é o que esse tipo de técnica que eu estou te mostrando aqui pode trazer de resultado para você, né? E, por último, mas não menos importante, um dos aceleradores que eu mais gosto, que é vender antes do preço. Como assim vender antes do preço, Felipe? Assim, ó, primeiro você mostra que você tem conhecimento, impõe a sua autoridade, impõe a sua autoridade.
mostra as provas, resultados, explica como o seu método é diferenciado, por que que ele é melhor, por que que ele é o ideal para cliente que está na sua cadeira. Então você faz toda a venda, você primeiro mostra todos os benefícios que a pessoa vai ter, primeiro fala sobre tudo o que ela vai ter de resultado, tudo que ela vai ter de facilidade do dia a dia, tudo que ela vai ter de durabilidade desse resultado, para por último, você falar o preço. Então a pessoa pergunta, por exemplo, a pessoa pergunta para mim, Felipe, quanto que é seu corte? Eu falo, olha, o meu corte é o seguinte, eu uso proporção áurea para fazer, então a gente faz um estudo de visagismo, a gente vê o lado da sua franja, faço um estudo do seu rosto, e aí eu faço todo o corte em proporção áurea, que é o que? A explicação matemática da beleza, BBB. E, por exemplo, Felipe, quanto que você cobra de uma progressiva? A minha progressiva é feita através de 4 passos que eu chamo dos 4 pilares da progressiva. Onde primeiro eu vou fazer uma análise diagnóstica profunda do seu fio de cabelo, entender quais são as necessidades do seu cabelo, fazer uma preparação para retirar resíduos MHD. Sabe o que é resíduo MHD? Resíduo MHD são resíduos que podem vir através da água ou mesmo produtos cosméticos que podem bloquear a ação do alisamento. Então, para a gente ter o liso perfeito, a gente vai fazer uma preparação do seu cabelo. Depois eu uso uma técnica de aplicação mais eficiente, né, uma técnica de aplicação que a gente consegue realmente usar todo o poder de alisamento que o nosso produto tem, mantendo a saúde capilar do seu cabelo. Fora isso, a gente faz durante todo o processo infusões e sínteses de ativos tratantes para manter o seu cabelo 100% saudável. E no final eu te garanto que o seu cabelo vai ficar assim, ó. Pega o celular, mostro as fotos de clientes. Então, para tudo isso, o valor da progressiva no seu cabelo, por exemplo, fica em X reais. Então, assim, percebe que eu falei tudo e fiz a venda realmente, depois falei o preço? E não adianta você pegar e falar, a tua cliente chega e pergunta, quanto custa a sua progressiva? Aí você fala, ela custa R$250, mas é porque eu faço isso, aquilo, acabou. A cliente já parou de ouvir no R$250. Falou, não, mas tem um outro que cobra 100. Não quero nem saber dessa pessoa aqui. Então, galera, é isso, tá? Usa o seu conhecimento. Sempre invista em conhecimento, em aumentar o seu conhecimento. Invista na sua autoridade. Construa provas dos resultados que você atinge, dos resultados que você entrega e venda antes de falar o preço. Com esses 4 aceleradores aqui, eu acho que a sua cliente vai querer pagar o seu preço, muito mais do que você imagina. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, continue acompanhando os conteúdos aí do meu canal e vamos que vamos. E, eventualmente, eu te vejo no Método Liso 2.0, no curso fechado. Então, um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima.